Representação de circuito elétrico, física 3, tema 13. Vamos observar que para cada aparelho na figura, para funcionar, ele vai precisar de um circuito disponível. Vamos dar uma observada nesse desenho. Vamos dar uma olhada bem atenta para o que essa gravura ela está nos mostrando. Nós temos aqui o quadro 1. E o que é que o quadro 1 está mostrando? Está mostrando duas ligações. Uma ligação que começa no ponto A e vai ao ponto B. Trata-se de um interruptor e de uma lâmpada, aonde B está ligado no fase, que é uma linha, um fio que vai do fase para o interruptor. Do interruptor vai sair essa sequência, tá? Que vai estar ligado ao centro do soquete. Lá no soquete vai sair um outro fio, vai estar ligado ao fio neutro, que é a extremidade A desse circuito. E esse circuito está disponibilizando aí uma potência de 100 watts para essa lâmpada aí que está consumindo. Ok? Nesse mesmo quadro eu tenho um segundo circuito elétrico que está ligado nas extremidades CD. Trata-se de um circuito que vai disponibilizar a potência de 500 watts para esse secador. E esses 500 watts está disponibilizado graças à ligação do fio. Observe aqui que está indo para a tomada. Um fio que sai do ponto C, que é o neutro, tá? Liga-se na tomada e sai um fio da tomada e se liga ao fase. Observando, na sequência eu vou ter aqui mais duas ligações no quadro 2. Nós temos uma ligação que tem as extremidades EF, tá? Que está disponibilizando a potência 750 watts desse ferro elétrico. Aonde eu tenho um fio que sai do neutro, tá? Vai para a tomada, e da tomada na sequência eu tenho um fio que está ligado ao fio fase, extremidade F. Ok? E eu tenho também uma outra ligação, que é a ligação desta lâmpada, que está dissipando a potência de 600 watts. Como é que está acontecendo essa ligação? Ela está acontecendo entre os trechos GH e eu tenho um fio que está sendo ligado, tá? No neutro, que é o G. O neutro vai para fora da lâmpada, ou seja, na lateral da lâmpada. E no centro da lâmpada tem um fio que está ligado no fio fase. E que ele desce para o soquete. Se liga no soquete. E do soquete é que ele sobe a sua extremidade para o fase. O que eu posso observar aqui? Que todos esses equipamentos, eles estão ligados a uma tensão 110 volts. Porque se está usando só uma fase, que é 110, de acordo com o que está mostrando o circuito elétrico aí. Os circuitos. Eu posso notar que essa rede elétrica que está comportando esses circuitos, pelo fato dela ter duas fases, eu posso dizer que ela é bifásica, porque eu posso fazer duas tensão 220 e tensão 110. Mas que nós estamos usando nos equipamentos, de acordo com a disposição das ligações, apenas a tensão 110.
com base na figura que nós acabamos de fazer uma análise, vamos discutir essas questões aqui. Identifique se essas ligações dos aparelhos foram feitas em série ou em paralelo. Como que a gente pode fazer essa análise? Para identificar se essas ligações foram em série ou em paralelo, vamos observar onde esses fios de tomadas e das lâmpadas foram conectados. Neste caso, foram conectados nos fios fase e neutro, que fornecem uma tensão de 110 volts. Portanto, a ligação foi feita em paralelo. Nesse tipo de ligação, o funcionamento desses aparelhos não é interrompido quando eu ligo ou desligo o outro, ou quando um desses aparelhos fica queimado. A questão B quer saber qual o fusível adequado para proteger essa instalação, sabendo-se que a corrente máxima admissível para o fio 14 é 20 A. Então, admitindo-se que esse fio utilizado é 14 ampere. Então, vamos analisar essa questão. Para sabermos qual fusível adequado para uma instalação, devemos levar em conta que todos os aparelhos estejam ligados e fazer a soma total da potência consumida de cada aparelho e desprezar a potência dissipada na ficção. Como nós vimos, quando estávamos analisando os desenhos dos circuitos lá, observamos que o secador tem potência de 500, tem uma lâmpada de potência 100 e temos outra lâmpada de potência 60 e a tomada do ventilador, a tomada de que mesmo? Que nós olhamos há pouco? Do secador é de 750 watts. Se eu fizer a soma de todas essas potências, eu vou ter 1.410 watts. Então, lembra do pio? A famosa fórmula do pio? Pois é. Ela é quando eu calculo potência, vai ser igual à intensidade da corrente vezes a tensão. E eu já sei, tá? Que a potência é de 1.410. Eu vou substituir por P, tá? Meu Deus, não acredito. 7,38. Tá parado. Passou sozinho. Então, lembrando da fórmula do pio, não é? Potência vezes a corrente vezes a tensão. Substituindo 1.410, que é o valor do P, 110 é a tensão e a corrente eu vou encontrar que é a incógnita, então 110I vai ser igual a 1.410. Eu isolo o I e pego 1.410 e divido por 110. 110 estava multiplicando o I, agora vai dividir 1.410. Então, se eu fizer esse cálculo exato, eu vou encontrar 12,81, que é o valor da corrente. Então, eu vou precisar de um fusível de 13 amperes, ok? Por quê? Porque se alguma coisa acima, alguma corrente acima dessa corrente, algum valor de corrente superior, ele vai arrebentar e vai proteger esse circuito. Muito bem, por enquanto é só. Discutir a questão C, discuta porque é possível substituir por um fio mais fino. 16. As ligações das lâmpadas. Fazendo o cálculo aqui da potência 100 watts, tá? Que está ligada ao interruptor 1, no primeiro quadro, nós podemos descobrir aqui a corrente que aquela fiação está submetida. No caso aqui, é a que tem a maior potência. Então, substituindo o P por 100 watts, por 100, aí eu vou ter a tensão 110, eu posso descobrir o valor do I, que é da corrente. Fazendo os cálculos, eu vou ter 100 igual a 110I, isolo o 110I no primeiro membro, jogo 100 para o segundo. Agora, eu vou pegar o 110 e vou dividir o 100, que eu vou ter uma intensidade 0,9A. Então, observe que a intensidade nas lâmpadas é muito
é muito sensível, é pequena. Tem como eu substituir esses fios por outros fios tranquilamente. A letra C, represente esquematicamente este circuito, calculando os valores das resistências em cada trecho. Vamos lá? Então, ao ponto mais importante, que é o objetivo do nosso momento de estudo. O cálculo das resistências pode ser feito usando esse esquema aqui. É comum nos livros a gente ver esses rascunhos e a gente não entender muito. Mas quando se passa para analisar o que é o circuito elétrico, não é? A gente vê aqui o sentido. Esse desenho que nós estamos vendo aqui é um modo simplificado, tá? Do que estava acontecendo no primeiro quadro que nós vimos. O cálculo das resistências podem ser feito usando-se as equações. A gente vai usar agora, daqui para frente, a equação do piu-piu e do rui, tá? Piu-piu e rui. Então, isso aí é um gancho para a mente de vocês lembrar dessas duas fórmulas, tá? Do piu, a potência é igual à intensidade vezes a corrente, a resistência é a tensão dividida pela corrente. Um é o inverso da outra. A potência é o produto da tensão vezes a corrente e a resistência é a divisão tensão pela corrente. Lembrando que nós vamos sempre usar esse símbolo que parece uma cobrinha aí, ó. Aonde tiver uma resistência, onde tiver um equipamento ligado, tá? A gente vai ter essa cobrinha que representa um equipamento consumindo energia. Olhando para o desenho aí, nós temos o desenho simplificado lá do circuito primeiro. Tem o fio fase, fio neutro, onde eles se ligam, onde a tensão entra lá, onde tem, ó, 110 volts, corrente alternada A. Observe que cada cobrinha representa um equipamento ligado, não é? Olha, AB eu tenho a primeira lâmpada e ela tem a resistência elétrica de 12,1 ohm. R2 nós temos, está representando aí aquele segundo equipamento que nós olhamos, que é o secador de cabelo. Ele está aí com uma resistência de 24 ohms. Nós temos o R3, que representa aí o ferro elétrico, 16,2 ohm. E temos o R4, que representa aí, tá, a última lâmpada que nós olhamos. Foi a lâmpada? Foi a tomada? Não importa, é a última, daquele quadro que nós vimos lá. Admitindo-se que a escolha dos fios foi adequada, tanto os fios da rede principal quanto os fios que se ligam aos aparelhos possuem resistência elétrica desprezível. Assim, podemos simplificar um pouco mais o circuito e representá-lo da maneira ilustrada ao lado. Os livros apresentam esses emaranhados aqui, ó. Então, isso aqui é uma representação bem simples, tá? De um circuito elétrico em paralelo. Nós temos os nós, onde os fios estão ligados, né? As extremidades A, B, está representando aí a rede. E nós temos aí 4 resistências, 4 equipamentos, 4 potências disponíveis para ser consumida. Tá, então isso aí, de maneira simplificada, é a nossa aula. E a gente para por aqui.